Um cafezinho pra gente acordar. Bom dia, meus lindos. Como é que vocês estão? É, um café sem açúcar, que é bom pra saúde. Bom, meu nome é Samuel Santos. Eu tô aqui diretamente da cidade de Juiz de Fora, no nosso grande estado chamado Uai, Pão de Queijo, Minas Gerais. E hoje eu acordei de manhã cedo com um pensamento muito incrível acerca de sentimentos. Não é sentimentos, intuições. Eu pude observar que eu pude observar que existe algo dentro aqui do meu coração e talvez no coração de muitas pessoas que existe uma convicção dentro de você que você vai alcançar tudo aquilo que você sonha e deseja. E é surreal, cara, porque desde criança eu sempre fui um cara ambicioso na vida. Sempre fui um cara que desejei ter grandes coisas, nunca vi limitações, nem com dinheiro, nem com dificuldades. Dentro do meu coração existia uma possibilidade de eu ter. Seja um carro, uma viagem, uma experiência. E hoje, da minha fase da criança até hoje, a minha fase adulta, a única coisa que mudou foi a minha maturidade. Porque os sonhos, os objetivos, para mim não existe limitações de ser alcançados. E o que eu percebo é o seguinte, que todas as pessoas empreendedores que eu segui nas redes sociais, homens de sucesso de verdade, eles disseram a mesma coisa, que todos eles tinham maior certeza e convicção da sua vida, de que seriam milionários, prósperos, ricos, mesmo sem não ter nada, mesmo morando num lugar ruim, mesmo não tendo uma estrutura legal, mesmo o projeto ainda não ter saído da mesa, existia uma convicção dentro do peito deles e a certeza de que eles romperiam essa fase da vida que muitas pessoas não conseguem romper, que é a fase da dificuldade, a fase da pressão. E eles tinham convicção de que iriam vencer. E dessa mesma intensidade eu também sinto, cara, porque eu fico pensando, às vezes eu fico contando os meus sonhos para as pessoas, não faço isso mais, mas antigamente eu fazia, contando os meus objetivos para as pessoas e de repente as pessoas me desanimavam, falei, pô, você sonha alto demais. A vida não é como você pensa. Aí eu fico pensando, cara, será que realmente essas pessoas estão certas? Porque é só eu, cara, é só eu que falo que vou conseguir, que para mim as coisas é tão simples, pega e faz. Mas para as pessoas não é tão simples, não é do jeito que você pensa. Eu fiquei pensando assim, pô, eu não sou tão inocente assim, eu sei como é a vida. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que a vida não é um mar de rosas a qual você entra e vence e ganha. Eu sei que a vida não é assim. Mas por que que eu não consigo enxergar limitações para eu realizar os meus sonhos e as pessoas conseguem? Foi aí que eu entendi. Eu entendi que riqueza não é para todos. Mas essa daqui nem todo mundo está preparado para ouvir. Nem todo mundo. Porque para você romper grandes ciclos da sua vida, prosperar de verdade, você precisa mais do que pensar, você precisa acreditar. Isso foi uma coisa que eu sempre acreditei em mim, independente de tudo. Sempre acreditei que eu iria conseguir. Ainda não consegui nem 20% de tudo que eu sonho, mas eu tô no caminho. Eu não consigo enxergar uma perspectiva do que eu vou romper. Eu não sei qual que é a frequência de ganhar mais de 10 mil reais no mês. Eu quase cheguei perto disso esses meses, mas eu ainda não sei o que é você ter 10 conto no bolso assim líquido, né? Eu quase cheguei, mas ainda não sei o que é ter isso.
eu fiquei pensando, cara, por que que só eu acredito e as pessoas não? Foi aí que eu entendi que riqueza não é para todos. Riqueza não é para todos. Eu vou dizer uma verdade para você que me acompanha aqui ou que tá assistindo meu vídeo aí, que é muito importante que você não ignore essa visão que você tem. É muito importante que você dê ouvido, sim, ao seu coração, intuição, porque naturalmente as pessoas vai desacreditar em você. Porque um louco sem resultados é um louco, com resultados é um gênio. As pessoas não respeitam aquilo que você diz, as pessoas respeitam os seus resultados. Então, se você não anda de carrão, se você não demonstra uma vida de viagens, se você é um cara que não acessou ainda novas frequências, você não vai ser respeitado, você não vai ser ouvido. Eu tô registrando esse canal aqui porque eu tenho a maior certeza e fé do mundo que eu vou romper, cara. Eu tenho certeza. Não há dúvidas em mim de que eu vou acessar ambientes extraordinários. E nem todo mundo acredita em mim. Talvez só eu e Deus acreditem em mim. E tá tudo certo. Eu não preciso que as pessoas é, olhem para mim e me dê aprovação. Porque se você vive a sua vida querendo a aprovação das pessoas, quando as pessoas te desaprovarem, você não vai prosseguir, você não vai avançar, porque a sua pauta de vida está sobre o que as pessoas pensam sobre você, cara. E eu posso ser sincero pra você, o caminho da prosperidade, ela é duro, mano. Ela é solitária, ela é dura, desafiadora. Muitas das vezes você vai deitar na cama e chorar de tristeza, porque você vai lidar com situações que todo mundo não passa, mas você vai passar. Porque as maiores dores que você consegue na sua vida é no desconforto. E é ali que você cresce, avança, evolui e consegue tudo aquilo que você deseja. A maioria das pessoas hoje vive no conforto. É por isso que as pessoas não saem dos seus empregos, que tem um salário fixo todo mês. É por isso que todas as pessoas têm medo de abrir um CNPJ. É por isso que as pessoas elas preferem gastar os seus dinheiros mantendo as suas vidas rasas do que guardar, poupar, juntar, investir. As pessoas preferem viver o seu padrãozinho de vida sempre porque tá confortável, sabe? Mas quem se coloca na posição do desconfortável e decide evoluir, crescer todo santo dia, essa pessoa é a pessoa que se destaca. É a pessoa que rompe, é a pessoa que vence. Eu posso ser sincero para você? Nem todo mundo está preparado para tomar essa decisão. Porque envolve isso aqui, ó, psicológico. Nem todo mundo está preparado. A pessoa associa já logo o desemprego, o aperto financeiro com a morte. A pessoa tem medo. Na verdade, se você for analisar, o único medo que a pessoa tem na vida é da morte, cara. A pessoa não tem medo de perder o emprego, a pessoa tem medo da morte. Medo de não conseguir o sustento para dentro de casa, medo de conseguir passar necessidade, medo de morar na rua. A pessoa tem esse medo, medo de não conseguir se sustentar. Mas se você for analisar bem o fato, cara, o verdadeiro medo mesmo é da morte, mano. Todo mundo quer viver, cara. Mas a pessoa não raciocina, fala, pô, se a empresa quebrar e me mandar embora, ou acontecer qualquer situação, a empresa entrar em falência, como é que vai ser o meu. Como é que vai ser a minha situação? As pessoas têm medo de sair do emprego que o patrão azucrina. Fala, não, aqui eu tenho segurança, estabilidade. Na cabeça da pessoa ela tem segurança e estabilidade. Mas se a empresa quebrar, falir, que estabilidade e segurança a pessoa tem? A pessoa tem medo de sei lá, abrir um negócio. Ah, mas, pô, se der errado eu me endividar. As pessoas já se endividam comprando coisas, passivos. Você tem um livro que eu poderia indicar para você, se chama Pai Rico, Pai Pobre. Ele vai te ensinar a diferença de ativos e passivos. Ativos, tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, e passivos, tudo aquilo que tira. Ele vai te mostrar o mapa do dinheiro, de como você
identificar os ativos e passivos e tomar novas decisões mediante a tudo isso. As pessoas já se endividam comprando coisas que não vai agregar nada na vida delas, a não ser sentimentos e emoções, evolução zero. A pessoa tem medo de abrir um negócio e se endividar, mas não tem medo de comprar uma TV de 80 polegadas e pagar 10 mil reais de parcela de 48 vezes, de 400 reais por mês. A pessoa não tem medo de endividar com isso, mas tem medo de abrir um negócio. As pessoas têm medo de se expor ao ridículo. É por isso que não rompe, porra. É por isso que não avança. É por isso que não acessa novos lugares, novos ambientes, novas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: eu sempre fui um cara tímido. Sempre. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de comunicação. Sempre. E foi uma luta, cara. Foi uma luta vencer isso em mim. Foi uma luta. Eu tive que passar anos e anos me desenvolvendo. E até hoje eu me sinto intimidado a acessar novos lugares, me conectar com outras pessoas. Até hoje eu me sinto, mas é uma coisa que todo dia eu tenho trabalhado um pouco em mim para poder avançar e evoluir em questão disso. Mas eu fico te perguntando, cara, no mundo de hoje, se eu pudesse te dizer uma coisa que fez eu avançar de vida mesmo, foi isso aqui. Melhorar minha comunicação. Você precisa entender que se você é pobre, passando dificuldade, ou se você é uma pessoa que quer crescer e evoluir na vida, você não pode ter vergonha e medo. As pessoas têm medo de se expor ao ridículo, porque às vezes, pô, mas se eu tiver que vender coisa na rua para poder levantar um dinheiro, isso é bom. Uma vez eu fiz isso, morrendo de vergonha, mas fiz. Eu vou te contar a minha experiência. Eu fui vender balas gourmets na rua. E chicletes também. Aí eu não tava precisando de trabalho, mas eu tava querendo sumir do meu trabalho. Aí eu falei, eu vou começar vendendo coisa na rua. Porque toda a história de empreendedor que eu via falava assim, esse começou vendendo água na rua, bala na rua. Então eu pensei que o negócio fosse muito mais simples, né, do que eu pensei. Só que quando eu tava já com o pacote daquelas balas Gourmets na mão assim, e fui pra rua vender, eu fui num domingo de manhã cedo. Cara, me bateu um calafrio nos peitos, na barriga. Eu falei, mano, eu vou voltar pra casa. Mas eu falei, cara, eu não comprei isso aqui à toa. Eu não comprei isso aqui à toa. Aí eu falei assim, não, eu vou vencer o meu medo. Eu vou vencer. Eu achei que era muito mais simples, mas na hora que chegou na hora da dificuldade, eu falei, eu vou vencer. Eu saí cedo de manhã, fui lá vender. O primeiro lugar que eu passei foi no ponto de ônibus, que ficava perto da região onde é que eu morava. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu ofereci, era um cara que falou que era diabético, não podia com doce. E a outra pessoa lá é uma pessoa deficiente que estava no ponto de ônibus. Resumindo, tentei vender, não consegui, porque eu não tinha abordagem zero. Eu chegava assim e falava assim, você quer comprar de mim? Cara, se você vender uma coisa, ninguém quer comprar de você, cara. Ninguém sai na rua para pegar um ônibus de graça, ou ônibus aqui na minha cidade, não na minha cidade atual, mas na cidade onde é que eu permaneci durante muitos anos, era de graça no domingo. Eu deveria raciocinar, se a pessoa tá no ponto de ônibus, pegando um ônibus que é de graça, fazia sentido a pessoa gastar R$ 2 numa bala Gourmet? Se a pessoa não tava disposta a pagar R$ 3,75 numa passagem de ônibus. Raciocina, poxa. Eu chegava, você quer comprar? Você falava assim, você quer comprar essa bala de mim? Porque eu tô vendendo, tô começando. A pessoa, não, eu sou diabética e tudo, mas boas vendas e tudo. Foi que eu entendi, fala, pô, vai ser difícil. Aí eu fui abordando. Chegou um momento, eu juro pra você, chegou um momento que aquelas vendas me ensinou. De tanto não que eu tomei na vida, eu já comecei a abordar a minha chegada. Aí eu já comecei a mostrar uma estratégia de venda, né? Pague uma, leve duas. Eu já comecei assim. Então, assim, as próprias negações, as próprias dificuldades das vendas me fizeram amadurecer ali mesmo e ganhar a casca e entender o porquê que eu não estava vendendo. Porque o básico que grande parte das pessoas fazem, você quer comprar? Você quer comprar? Ninguém queria. Foi aí que eu saquei. Falei, pô, de todos que me abordaram, chegou com uma palavra-chave. Chegou com uma estratégia de venda. Por que eu vou querer vender normal se as pessoas chegam para mim com estratégia? Então eu comecei a reutilizar
a estratégias que os vendedores ambulantes utilizavam para mim. Quando às vezes quando ia para o centro resolver algum negócio, chegavam para mim e falava assim, eles montava a estratégia lá e falavam para mim, e eu fiquei decorando isso na cabeça, porque era sempre praticamente as mesmas estratégias. Toda vez que eu ia para o centro, 3 ou 4 me abordavam para me vender bala, chiclete, doce. Eu utilizei essas estratégias, foi aí que eu comecei a fazer venda. E depois do terceiro, quarto, eu vou falar um negócio pra você, eu caguei de vergonha nos 4 primeiros. Que eu tava me perguntando, falo, cara, eu não preciso disso daqui, mano. Mas eu tava fazendo porque existia dentro de mim uma necessidade. Eu não tava bem no meu emprego, eu tava sofrendo humilhações, não gostava do que eu fazia. Eu trabalhava em oficina de pintura, né? Ficava lixando massa o dia inteiro, era esculachado no trabalho, ganhava muito pouco, se eu não me engano, na época eu ganhava R$ 1.000 no mês. Eu acho que eu ganhava R$ 250 por semana, muito pouco. E eu me propus esse desafio, eu falei, cara, se eu vender bala Gometz, sei lá, se eu vender 30 bala Gometz num dia, eu já passo desse valor que eu ganho por mês, pô. Raciocina. 30 bala Gometz a R$ 2, por dia vezes 7, depois vezes 4. Entendeu? Eu já teria passado esse valor. Aí eu fiquei pensando assim, então, a necessidade fez com que eu procurasse melhorias de vida. Então foi aí que eu venci o meu medo. Nas 4 primeiras foi bem difícil. Foi os 4 primeiros nãos mais difíceis da minha vida, porque eu me senti envergonhado. Você sente o sentimento de como você estivesse pedindo um favor para alguém que você ainda não conhece. Mas depois daquilo ali, eu comecei a entrar na frequência da venda. Comecei a utilizar a estratégia de vender. Comecei a chegar na pessoa com uma abordagem diferente. Foi aí que chegou um momento que eu tava andando na rodovia, já buzinava pra mim, opa, eu vou querer uma, eu nem ofereci, o cara já buzinou e me oferecia pra comprar de mim. Foi aí que eu só tirei esse dia, depois eu vou falar um negócio pra vocês, eu não fiz isso mais. Eu não fiz porque eu desanimei. Eu desanimei, porque deu muito trabalho. Deu muito trabalho fazer isso e era um cara muito vergonhoso. Vou dizer pra vocês que não é difícil você conseguir lutar, vencer quando a vergonha, de começar. Eu não continuei com isso, que eu já tava com trabalho e tudo. Eu falei assim, eu vou sair desse trabalho futuramente. Eu também tinha os meus negócios online que eu fazia de marketing digital. Então eu pensei assim, eu vou romper, então eu vou me dedicar ao marketing, porque esse negócio de vender na rua dá muito trabalho e tudo. Aí eu desanimei. Mas quando você entra na frequência e começa a fazer, se desafiar naquilo que tanto você tinha dificuldade, chega um momento que você vence isso. E eu fui vencer essa vergonha agora, me conectando com novas pessoas, novos ambientes. Foi aí que eu percebi que o mundo não é tão complicado como a gente pensa. É porque a gente não está na frequência do mundo. Você é um bicho socado dentro do quarto, não sai para lugar nenhum, não se conecta com ninguém. Você quer vencer a vergonha como? O único jeito de você vencer algo é desafiando isso, cara. É desafiando. E foi o que eu fiz. E posso ser sincero pra você, quanto mais você evolui, quanto mais você avança na vida, mais você olha as coisas de forma mais simples. Hoje em dia, a sociedade está muito distraída. Muito, muito distraída. Com coisas supérfluas, excesso de dopamina. E a era mais fácil de você prosperar é essa. E as pessoas estão jogando isso pro lixo, com distração. Então você pode se destacar no meio dessas pessoas. Costumo dizer para você que não precisa de você colocar as pessoas como eu posso dizer, não há necessidade de você querer se comparar com os outros e querer competir com as outras pessoas. Você deve se comparar consigo mesmo e competir com você. Mas se você for analisar, estamos na era mais fácil de fazer dinheiro hoje em dia. Mais fácil de aprender. E as pessoas estão distraídas. Então, assim, se você é esse cara como eu, que sente essa convicção de que irá prosperar, de que irá avançar na vida, crescer financeiramente, se coloque na posição de todos os dias acreditar em você e fazer o que for necessário e preciso para investir em você. Não desacredita em você não, cara. Essa convicção de que você vai ser o primeiro milionário da família é uma convicção real, cara. Não negue essa voz que está dentro do seu interior. Lute por isso, lute para se aperfeiçoar,
viaja, conheça novas pessoas, se desenvolva, acessa novos lugares, novos conhecimentos. Expanda sua mente, seu corpo, seu psicológico, invista em você, que você vai ver que eu tenho razão do que eu tô dizendo. Eu ainda não tenho nem 20% de tudo que eu sonho ter. Não tenho. Mas eu sei que eu vou conseguir, cara. Eu sei que eu vou conseguir. Independente da negação das pessoas, independente de falta de apoio, eu sei que eu vou conseguir, porque existe uma voz aqui dentro que tá dizendo, você vai conseguir, só continua o caminho, só não continua estudando, só continua se dedicando. E é isso que eu tenho feito, que eu vou fazer, que eu vou fazer sempre. Até atingir com os meus objetivos. Você precisa ter um psicológico forte para sustentar essas coisas. E nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo está preparado para continuar com isso. Porque as pessoas só querem ter. As pessoas não querem ser. Então, se perguntar quem quer ter uma Ferrari, qualquer homem, todo mundo vai dizer, eu quero ter. Mas quem está preparado para ser o cara que vai sustentar essa Ferrari? Aí é que tá. Não é para todo mundo. Então, se você é esse cara que sente que existe uma voz te chamando para algo além do que a sociedade vive, pode ser dinheiro, pode ser um propósito de vida, pode ser, às vezes, você não tem nem foco em ficar milionário, às vezes você tem um foco de ser o maior artista da sua área, o maior cantor, o maior baterista, o maior desenhista, o maior naquilo que você deseja ser. Você diz que existe uma voz aqui do seu interior dizendo vai que você vai conseguir. É muito importante que você não negue essa voz. Que cedo ou tarde você vai romper. Mas é necessário que você esteja no processo de aperfeiçoamento, estudo, para que um dia você consiga colher os seus, os seus resultados. Meu nome é Samuel dos Santos. Tá muito frio aqui, por isso que eu tô tomando um cafezinho quente com essas brusas de frio. Eu posso dizer uma verdade para você? Café com açúcar não presta. Café bom mesmo é sem açúcar. Um abraço e fiquem com Deus. Os futuros milionários.